Oi pessoal, aqui é a Nicole A1, ativista feminista antipatriarcal e anticapitalista pelo movimento Atreva-se. E eu voltei aqui porque eu me dei conta que no vídeo que a gente colocou ontem, eu abro falando um pouco sobre essa questão das masculinidades, né, das perguntas que fazem pra gente, muito recorrente, sobre as questões das masculinidades e como que a gente trabalha com os meninos e tudo mais. E aí eu falei que tinha um monte de coisa que eu queria falar, começando pelos Red Pills, e não deu tempo de falar do resto, porque esse canal aqui que inventaram, que é um jeito maravilhoso da gente conversar, diz que mais que 3 minutos é demais. Então, não cabe tudo, não dá tempo, dá uma aflição. Mas então eu vou vir aqui porque eu senti que esse pensamento não ficou concluído e eu queria dizer sobre isso. Primeiro eu queria dizer que eu não sou contra, o Atreva-se não é contra os grupos de masculinidades e que a gente acha que falar sobre si e criar modos de ser melhor é o mínimo. Agora, quando a gente retira esse pensamento da dimensão sistêmica, quando a gente coloca que lidar com as masculinidades no indivíduo é uma maneira de solucionar esse problema, eu acho, no mínimo, ingênuo. Porque eu acho que retira um poder estrutural que rege o modo como esses marcadores de masculinidade são colocados, né? Então, quando a gente ouve que os meninos sofrem, ou os homens sofrem também com o patriarcado, eles sofrem para exercer poder, que é um sofrimento com limites, né, gente? O exercício de poder. O sofrimento sem limites é sofrer o poder, né? Exercer o poder é ruim, mas é bom, né? Em alguma medida. Então, com esse leque de possibilidades de masculinidade, nos dá a sensação que existe uma masculinidade que é boa e que você precisa conquistar, e existe uma masculinidade que é péssima, que ela nasce dentro desse sistema com você, né? E a gente questiona isso muito, principalmente porque a gente entende que um grupo de homens falando sobre si e sobre o que é bom para o mundo é o que acontece desde que o patriarcado é patriarcado. Então, um grupo de homens que decidiu o que é medicina, um grupo de homens que decidiu o que é saúde mental, um grupo de homens que decidiu o que é psicanálise, um grupo de homens que decidiu o que é literatura, um grupo de homens que decidiu o que é filosofia, um grupo de homens que decidiu o que é música. Aí, pra gente conseguir compor uma outra lógica que seja ampliada dessa perspectiva, precisou de movimento feminista, precisou de resistência, precisou de movimento anticolonial, precisou de uma série de coisas que dá um trabalho danado e que é colocado como pautas identitárias, como se a branquitude e a masculinidade não fosse uma identidade. Então, enfim, eu queria falar sobre isso porque a gente tem visto, né, como que esses grupos de masculinidades nas escolas estão sendo abordados como uma solução prática para essa reflexão. E a gente não é contra que tenha isso, mas que a gente entende que é muitíssimo importante que seja falado também sobre a estrutura do poder e de como aquela instituição e aquela organização se organiza e reflete sobre o poder. Aonde o poder não é debatido, ele é exercido, sem medo. Beijo, obrigada, até a próxima. Na próxima eu venho com uma ferramenta do nosso Tem Isso na Sua Escola. Beijos!